estamos a verificar que nós em Angola temos um Estado que é inimigo público. Um Estado que não vela, é um Estado que aperiga e dizima a sua própria cidadania. Um Estado que dá sua vantagem aos estrangeiros, um Estado que trabalha para os estrangeiros, funcionários, altos funcionários do Estado que trabalham, saqueiam do país e depois, em vez de reinvestirem no país, vão investir fora do país. E esse dinheiro investido fora do país nunca volta no país. Claro, esse é o Tocando problema. neste ponto, eu te pergunto sobre este crime da AGT. 7 bilhões de kwanzas desapareceram, foram roubados, e começa a vir a versão de que é a ministra que detectou este problema e denunciou. Será mesmo verdade? E o partido UNITA, ou melhor, o grupo parlamentar UNITA, diz que existe ausência de quase 80 bilhões de kwanzas, que não são só 7 bilhões, mas sim são 80 bilhões. Moata, o que é que se passa nessas finanças? O que é que se passa nesse país? Primeiro eram os marimbondos, aquelas da era de José Eduardo Santos em particular, amigos de José Eduardo Santos e filhos de José Eduardo Santos. Agora, Moata. Agora é a continuação do roubo por outras vias, Manuel. Não tem de outro jeito. É a continuação do roubo por outras vias. E por outros grupos também, ou por outros atores. Os atores são outros, o roubo continua, faz-se de outra forma, se calhar mais sofisticada ou não. Mas em relação a essa questão da AGT, Álvaro, esse é o pequeno roubo. Esse é o pequeno roubo. Quando há interesse folclórico para dizer que há trabalho, há investigação, trazem-nos inverdades, como se de facto nós não soubéssemos os outros roubos que não nos dizem. Portanto, acha que a adjudicação direta de obras sem concurso, isso não é roubo? Isso não é roubo? Isso não é desvio? Os empréstimos que o governo pede lá fora e que os angolanos nem sabem onde é que são investidos, isso não é roubo? O dinheiro desviado, ou seja, recuperado do tal repatriamento de capitais, que nenhum de nós, sequer a Assembleia Nacional, foi informado quantos foram recuperados, onde é que foram investidos, isso não é roubo? É 70 bilhões que estamos preocupados? Claro que preocupa, é nosso dinheiro também. E os outros roubos? E mais, isso que está acontecendo, alguém é responsável. Em condições normais, a ministra das Finanças. Em condições normais, a ministra teria colocado o seu cargo à disposição. Em condições normais. É que o nosso problema aqui em Angola normalizou-se o anormal. Roubar faz parte da cultura do ente público. Por isso é que quando são nomeados fazem festa. Faz festa para quê? Se apenas um momento circunstancial que você tem para servir o seu povo, precisa fazer festa. Isso não é um prêmio. Monta Sebastião, diz a jornalista Luzia Muniz que não é a Vera Daves que deve demitir-se, porque ela, coitada, quem deve se demitir é todo o governo, é o presidente da República que deve se demitir. Sim, concordo com isso. Mas se ela tivesse dignidade, e para não ser confundida com os outros, colocaria o cargo à disposição. Aliás, e ela ficaria honrada por esse gesto. Exatamente. Porque daí assinar, é assim, eu não sou como os outros. Eu cumpro ordens, eu recebo mandatos, eu tenho responsabilidade, sim, sobre o ministério, mas o que aconteceu me envergonha. Por quê?
Como é que isso aconteceu sem eu me ter apercebido? É porque não estive atenta. É porque não estive atenta. Faria isso normalmente. Mas isso não vai acontecer porque, como dizia o presidente do meu partido, Filomeno Vieira Lopes, porque o país foi pensado para ser roubado. Isso não vai acontecer. Foi pensado para ser roubado. E, portanto, temos aqui um senso de impunidade muito grande. Temos aqui um senso de impunidade muito grande. Quando a gente vê que gente morrendo porque não tem água potável, é porque os recursos alocados àquele ministério para dar água a todos foi desviado. Quando a gente vê pessoas morrendo no hospital porque não têm medicamentos, porque os médicos não têm condições de salvar a vida daqueles nossos irmãos, é porque alguém está a desviar. É como eu dizia, esse é um pequeno roubo. É um momento folclórico, querendo distrair com alguma coisa. Mas ainda assim nos interessa. O governo precisa nos explicar, efetivamente, aonde é que foram esse dinheiro. E nós precisamos conhecer os nossos ladrões, porque aqueles ladrões são nossos, roubaram o que é nosso, também são nossos. E o termo aqui é mesmo isso. Não aqui desvio de fundos, não aqui, digamos, saque aos cofres públicos. O que aconteceu foi um roubo. Mas reitero dizendo que este roubo não justifica os outros roubos que não nos querem dizer e que nós tínhamos direito de saber. Né? Nós tivemos no consulado anterior do presidente José dos Santos uma realidade que hoje continuamos a pagar. O financiamento que a China, ou o crédito que o presidente, que a China concedeu a Angola. Onde é que foram investidos? Até hoje não se sabe exatamente qual é, digamos, a consistência desse empréstimo. Não se sabe. Não se sabe a quantidade que se emprestou a Angola. Não sabe efetivamente onde é que foram alocados. Nós não sentimos os impactos diretos desse investimento. E quando o grupo parlamentar da UNITA solicita que a Assembleia solicita uma comissão de inquérito às finanças públicas, é negado esse direito. Portanto, percebemos claramente aquilo que eu dizia anteriormente, qual é a natureza ideológica da governação. Mais do que ser autocrática, é uma natureza que lhe liga a práticas imorais. E, aliás, porque durante todo esse tempo, o que se promoveu em termos de políticas do serviço público é a imoralidade, é a falta de ética. E eu digo que os políticos governantes andam despidos da ética, estão aí, vivem na nudez e não têm sentimento sequer em perceber que governar, mais do que prever, é um serviço público, é prestação do serviço público. Tá vendo? Então, há esta ausência, há este vazio, não só de conceitos, mas também de princípios e valores. Porque fazer política tem que ter princípios e valores. Se você percebe que não precisa ofender ninguém na sua fala discursiva, no seu discurso político ou público, também não precisa prejudicar alguém em detrimento dos seus interesses pessoais. O que nós precisamos fazer aqui é uma revolução de consciência. Isso não vai alterar se os atores políticos continuarem sendo os mesmos. E volto a responder novamente a sua questão. Os marimbondos de ontem reinventaram-se hoje. Porque alguns de ontem continuam hoje na governação atual. Reinventaram-se. Alteraram o modo da posse. A tática de tomar posse do que é de todos nós, se calhar adquirir um novo nome, se calhar esse novo nome só vamos perceber quando essa governação vai passar, se calhar o próximo que vier, espero que seja já no âmbito da alternância, espero já que seja no âmbito da alternância, não se vai perseguir, mas vamos perdoar, os nossos irmãos que desviaram estão perdoados, vamos começar uma nova Angola, porque isso que a Angola precisa, né? E ainda bem... Vão perdoar os ladrões que prejudicaram tantos angolanos? Será que os angolanos vão gostar? Nós
depois de 50 anos, o que nós precisamos é uma nova reconciliação. E a reconciliação passa por isso. Nós estamos aqui a viver um déficit de reconciliação que não foi feito na base do diálogo e do perdão. Por isso é que Jonas Savimbi, Holden Roberto, não são reconhecidos como heróis. Porque também se nós formos a dizer, se formos extremistas, e ainda bem que se a alternância acontecer, não vai acontecer com um partido de extrema-direita. Se formos extremistas a dizer, matemos todos, prendamos todos, esses, embora tenham roubado, ainda não deixam de ser angolanos, são angolanos. Então, o que nós estamos aqui a dizer é que hoje o que aconteceu é uma revenção do roubo. O roubo continua a existir. E depois, como dizia, é uma questão de princípio, de cultura. Isso começa da administração municipal, comunal, administração municipal, do governo provincial, do governo central. Portanto, é uma cadeia. Cada um rouba aí, na medida e na dimensão do nível da sua responsabilidade. Tá, temos que justificar, isso não é cultura, isso é um erro. E é a pior forma que nós temos para matarmos uma nação. É mais perigoso, eu digo assim, que a corrupção que se pratica na governação é mais perigoso que uma bala disparada contra alguém. É mais perigoso. Por quê? Porque essa pessoa vai morrendo aos poucos. Morre porque não tem acesso à escola e tem consciência de que devia estar na escola, mas não está porque o governo não colocou condições. Morre porque não tem saúde. Sim, o sofrimento é maior. Tem consciência da ausência do Estado, tem consciência da incompetência e vai sendo consumido aos poucos. Isso é perigoso. Uma bala disparou, morreu, acabou. Portanto, nós estamos aqui numa situação, o governo coloca a população numa situação de autoflagelo. E mais grave ainda é o facto de alguns, os menos esclarecidos, assumirem isso como uma condição natural. A pobreza não é uma condição natural, é uma condição imposta. A pobreza é uma condição imposta. Isso define o perfil ideológico de quem governa. E é claramente isso. Okay. Promover a corrupção, ou ter a corrupção como valor para promover a desigualdade social. É claramente isso, porque se não houvesse corrupção, não haveria desigualdade social. E tantas situações críticas que a gente passa aqui.